Hoje eu vou estar falando um pouco de como Deus planta sonhos em nossos corações. Ele planta e nós, ficamos com aquilo guardado, aquele sonho, aquele projeto. E hoje nós vamos entender um pouco como isso funciona e se isso pode estar acontecendo também com você. Nós vamos ver que quando a Bíblia fala sobre coração, quando Deus ele sonda corações, ele vê o nosso coração, a Bíblia fala o coração, significa que ele vê o nosso espírito, ele sonda, ele está colocando, plantando pensamentos, plantando sonhos, projetos dentro do nosso espírito. E assim nós vamos entender um pouco como isso funciona. E nós vamos estar citando a história de José. No capítulo 37 de Gênesis, o versículo 5 ao 11, nos diz respeito de quando José ele sonhou aquele sonho. A Bíblia fala que ele sonhou um sonho que contou aos seus irmãos. Ele, por isso, o aborreciam mais. E disse-lhes: ouve, peço, este sonho que tenho sonhado. E por último, nós vemos aqui no versículo 11, diz que depois que ele contou aquele sonho, seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. José, ele sonhou um sonho a respeito de governar acima dos seus irmãos. Só que o sonho não veio totalmente, claro, mas José já tinha aquilo no seu coração, já tinha, aquele sonho plantado no seu coração que ele seria governador acima dos seus irmãos e teria domínio sobre eles. E assim José aborrecia eles com aquelas palavras, porque eles não entendiam. José entendia no seu espírito o que haveria de acontecer, porque Deus já tinha plantado aquele sonho. Mas os seus irmãos não entendiam, não compreendiam como poderia José ele está governando acima dos seus irmãos. Mas olha como é que Deus faz as coisas, Nós vemos que os irmãos de José o invejavam e fizeram todo, tramaram contra ele, até que ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele passou por um trajeto, mas o que nós vemos com isso? A história se cumpriu. O plano que estava guardado, o sonho que Deus deu, o plano que estava guardado para ele viver, ele viveu. Até seu pai também tinha esse sonho, foi plantado também no coração do pai dele. Aqui fala, porém seu pai guardava esse negócio no seu coração. O pai dele guardava aquele sonho que foi plantado no coração dele, que José governaria acima deles. Eles não sabiam como isso ia acontecer, mas eles sabiam que ia acontecer. E hoje o que eu quero estar destacando com vocês. Muitas vezes Deus vem, planta sonhos, faz promessas, Ele te dá sonhos, Ele te dá visões de tudo o que haverá de acontecer na sua vida. E nós vemos que José foi um sonhador. Nós vemos que quando os seus irmãos invejavam José, falavam assim: lá vem o sonhador, lá vem aquela pessoa que sonha. Coitado dele, ele não vai realizar o que ele está pensando, ele é um sonhador. Talvez você tenha passado por isso hoje. Talvez muitas pessoas olham para você e falam: nossa, mas aquele ali é um sonhador, porque como pode ele estar querendo realizar tamanha coisa, ter tamanhas coisas, porque não conseguirá, porque ele não tem condições. Mas Deus foi lá e plantou aquele pequeno, aquela pequena plantinha. E aquela pequena plantinha que ele plantou no seu coração, ela está crescendo.
ela está crescendo. E é a sua fé. Porque quando ele vem e planta, talvez no começo você não vai ter muita fé naquela palavra. Você vai ouvir, mas não vai ter muita fé. Você vai entender, mas não vai ter muita fé. Mas a plantinha, ela cresce. A plantinha de Deus, ela cresce. E aí vai começar, né, a ter raiz no seu coração. E aí está o segredo. A partir do momento que aquela plantinha ela cresce, começa a criar raiz, aquele momento ali você jamais vai esquecer o sonho que está plantado no seu coração. E vai ser difícil alguém arrancar aquele sonho de você. Pode passar, né, vários anos, mas não vai conseguir arrancar aquele sonho do seu coração, aquela pequena plantinha que Deus plantou no seu coração. Quem sabe Deus plantou no seu coração um casamento abençoado, uma casa própria, uma casa melhor, um ministério abençoado, um ministério para você exercer uma função no reino de Deus. Eu não sei o que é, mas o Senhor, Ele vai cumprir na sua vida. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Tudo que foi plantado no seu coração vai se realizar. Por mais que demore, vai se realizar. E por mais que te joguem numa cova, como aconteceu com José, jogaram ele numa cova, venderam ele como um escravo, mas ele não desistiu do seu sonho e se concretizou o seu sonho. Por mais que te joguem numa cova, por mais que te humilhem, por mais que falem, ei, lá vem o sonhador, você vai conseguir realizar o sonho, o projeto que Deus plantou no seu coração. Porque foi Deus quem deu. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você tem passado por isso, se Deus tem plantado sonhos no seu coração e você crê que você vai realizar. Então o que eu te digo hoje, continue crendo. Continue procurando que esse sonho, essa planta que foi plantada no seu coração, esse projeto, continue crescendo e tenha raiz e que você não perca a sua fé. Continue crendo nas promessas do Senhor. Um versículo da palavra de Deus que fala, Efésios 3, versículo 20, que fala, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, quem vai nos capacitar para receber o que foi plantado é Deus, porque o que opera em nós é o poder dele. É o poder dele que vai fazer tudo isso acontecer, para a honra e glória do nome dele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos.